Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Camargo e hoje eu tô aqui no meu canal pra gravar um vídeo muito bom pra vocês. Pra quem não sabe, esse canal é um canal cristão, então se você é uma menina, um menino cristão e gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like e se inscreva no canal. Eu vou trazer aqui algumas lições que eu tenho aprendido fazendo meu devocional e que Deus tem falado comigo. Ontem eu tava fazendo meu devocional e eu tava lendo o livro de Judas. Aí então eu peguei e anotei algumas lições pra vida que eu tirei daquele livro. E eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu acho que são lições extremamente importantes para os dias de hoje e que vão ajudar muito vocês. Então a primeira lição, né, que eu aprendi foi que Judas era servo. E eu entendi uma coisa, sabe? Naquela hora, quando eu li essa frase, eu entendi que a gente vive nesse mundo, né, como tipo, normal. E a gente só tem, tipo, duas escolhas. Ou a gente é servo de Cristo, ou a gente é servo do inimigo. E às vezes a gente pensa que não precisa ser servo de nenhum dos dois, tipo, que a gente pode viver uma vida neutra, mas não é possível, gente, sério. Eu entendi isso ontem e eu queria dizer pra você, sabe, que você tem que fazer essa escolha e a gente tem um livre-arbítrio, literalmente, pra conseguir escolher se a gente quer ser servo de Cristo ou se a gente quer ser servo do inimigo. Então, essa foi a primeira lição, que não existe meio termo. Na verdade, eu já sabia isso, porém, isso foi algo que retomou pra mim, né? Porque às vezes a gente se esquece, a gente sabe, mas no fundo a gente acaba se esquecendo. A outra lição, que tá lá no capítulo 4, né? Fala que a gente tem que tomar cuidado, pois existem pessoas que elas estão no nosso meio, mas que elas não temem a Deus de verdade. E às vezes também até cuidar com o que você escuta, com o que você dá aos seus ouvidos, sabe? Porque às vezes tem pessoas que a intenção delas não é boa. A gente também tem que tomar cuidado para que a gente não venha ser enganado, para que a gente venha viver uma vida de verdade, sabe? Às vezes a gente reclama que a nossa vida não dá certo e reclama que, tipo, algo não acontece, mas a gente não tá fazendo certo e a gente tá ouvindo as pessoas erradas. Lá em Mateus 7,15 também fala que existem pessoas disfarçadas de ovelha, mas por dentro são lobos. Isso então é só um capítulo para retomar a ideia de que existem pessoas que não temem a Deus de verdade, mas que estão no nosso meio. Então eu tava pensando em alguma forma da gente descobrir se elas realmente são lobos puros ou se elas são, então, lobos em peles de... Meu Deus, ficou confuso, eu sei. Peraí, deixa eu mudar, mudar as palavras pra ficar mais fácil. Eu queria entender como então eu faço pra saber quando alguém é um lobo disfarçado de ovelha. Aí então, uma coisa que vem assim na minha cabeça, e eu acredito que é realmente a coisa certa, é você olhar para os frutos. Às vezes, então, se você quer ver uma pessoa, se ela realmente é aquilo que ela tá falando, olha o que ela faz. Isso é um conselho muito importante, porque as pessoas falam muitas coisas. Inclusive, tipo, todos nós, normal, a gente fala, mas no momento em que a gente tá fazendo aquilo que a gente tá falando e a gente tem os frutos daquilo, aí que a gente realmente mostra que a gente tá vivendo aquilo que a gente tá falando. Então que a gente realmente, sabe, possamos olhar, que a gente realmente possa olhar pros frutos das pessoas e não pro que elas falam. Minha mãe sempre fala, falar até papagaio fala. Mas enfim, é importante então a gente tá atenta aos frutos também, né? Porque às vezes, né, até aqui no YouTube a gente vê muita gente falando. Tem gente que fala bonito, tem gente que não fala tão bonito, mas não é isso que importa. O que importa, o que eu tô falando pra vocês é pra gente tomar cuidado com o que a gente escuta, porque normalmente aquilo que você escuta vai te levar até o lugar que a pessoa que tá falando aquilo que você tá escutando está. Eu sei que ficou meio confuso, talvez você não tenha entendido nada. Se você entendeu, que bom, você é inteligente. Mas se você não entendeu, você não é burro, tá? Porque eu vou te explicar melhor. Depende do jeito que se fala. Se você, por exemplo, se existe uma pessoa bem sucedida
e você escutar ela, pode ter certeza que o lugar que ela está é o lugar que você vai ir. Os conselhos que ela te dão é o lugar que você vai estar. E eu não tô falando, tipo, isso, sabe? Mas eu não tô falando assim que você não deve... Você deve ser uma pessoa que não escuta as pessoas que não têm moral pra falar. Não tô falando isso. Que você tem que escutar as pessoas normais. Mas o que eu quero dizer é cuidado com o que você aceita, sabe? Porque o que você aceita pode se tornar uma verdade pra você e às vezes essa verdade não é verdade. Mas de tanto assim você está escutando isso como se fosse verdade, você acaba acreditando. É igual uma mentira, quando você começa a mentir, isso acaba se tornando uma verdade. E você nem sabe mais, tipo, o que aconteceu, sabe? E é muito doido isso. E é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre. Mas eu acho muito legal, sabe, falar isso pra vocês, porque eu era uma pessoa que não ouvia muito quem eu escutava. Eu era uma pessoa que não me importava muito, sabe? Eu me importava com tudo que falavam. E, tipo, isso é até uma coisa pra vida, sabe? Não é que... Vocês sabem que a gente tem vários tipos de vida, não. A gente tem uma vida com várias áreas, normal, né? Então, isso já se encaixa também na sua área pessoal, sabe? De sucesso, de coisas desse tipo. Você não ouvir também aquilo que as pessoas falam. Por exemplo, assim, normalmente as pessoas que não conquistam as coisas, que estão, sabe, acomodadas, elas acabam, você vai falar com elas e elas acabam falando coisas, tipo, ai, você não vai conseguir, ai, é muito difícil, ou tipo, ai, quanta gente já tem tentado e não conseguiu. E, na verdade, aquilo não necessariamente pode ser verdade, sabe? Você não é como as outras pessoas, você pode ser diferente, você pode conseguir por um motivo, sabe, muito maior, pela sua dedicação. E, na verdade, as pessoas acabam falando isso e você trazendo isso como uma verdade pra você que não é verdade, sabe? Justamente porque você deu ouvido. Então, o ouvido é muito importante. A gente não se importa tanto, a gente acha, não, nada a ver, é só um ouvido, tipo assim, o que tem a ver o meu ouvido, gente? Mas o ouvido é uma coisa, assim, surreal, porque ele pode... Depende do que você aceita pra dentro dos seus ouvidos, pode fazer com que você tenha muitos problemas, sabe? E às vezes, tá, os problemas podem não ser, tipo, ai, uma doença, sei lá, uma coisa assim, mas às vezes pode até ser, às vezes pode ser, tipo, você ouvir as pessoas criticando, falando coisas de você que não são verdades, justamente porque elas têm um problema e você acaba trazendo pra dentro de você. E isso acaba te trazendo uma doença mesmo, tipo um nervosismo ou um negócio desse jeito, sabe? Problemas no estômago, e o que também é ruim. Então, cuidado, tá? Com seus ouvidos, cuidado com o que você aceita, cuidado com as pessoas que você convive, porque é muito importante pra sua vida, pra sua saúde, pro seu sucesso, pra tudo que você deseja alcançar, que você esteja ouvindo as pessoas certas, as coisas certas. E daí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou saber quem é a pessoa certa pra mim ouvir? Bom, na verdade, eu acho que é assim, né? Não existe uma pessoa certa, mas, como eu falei, você tem que estar atenta aos frutos. Você tem que olhar se o que essa pessoa faz condiz com o que ela é, sabe? Eu não tô olhando... Não tô olhando. Não tô dizendo pra você olhar, tipo, ai, o sucesso dela, só seguir. Porque tem gente que tá, tipo, lá no topo, né? Que tá bem sucedida, que é rica, que tem um carrão, uma vida luxuosa, mas que no fundo, sabe, a essência dela, tipo assim, é só uma aparência. Não é aquilo que ela realmente é. Eu não sei, aí vai de você. Se você quer seguir pessoas, estar perto de pessoas, ouvir pessoas que vivem uma vida de aparência, ou se você quer realmente viver e seguir aquelas pessoas que vivem a essência, sabe? Que são felizes, que, sabe, essas coisas. Espero muito que esse vídeo tenha edificado a vida de você em todos os sentidos. Eu espero poder ter agregado alguma coisa pra vocês. E se inscreva no canal. Beijos!